Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar o estudo do equilíbrio iônico, estudando hoje o que é um tampão, uma solução tampão. Então, vamos considerar inicialmente um copo contendo água pura. Bem, esse copo tem pH igual a 7, tudo bem? Água pura. Aí você vai colocar 2 gotinhas de ácido clorídrico, HCl. Bem, logicamente, esse ácido vai fazer o pH cair. Depois dessas 2 gotinhas caírem na solução, nessa água, né? Aí o pH cai para 2, por exemplo. Então ficou muito ácida. Então saiu de 7, que era água pura, era uma solução totalmente neutra, a concentração de íons H+ igual a de OH-, e aí você coloca um ácido. Bem, aí o que vai acontecer? Vai aumentar a concentração dos íons H+, e o pH cai para 2. Beleza? Este é um fato conhecido e nada de extraordinário. Agora você vai fazer, de novo, uma segunda experiência usando um recipiente que contém uma água, quer dizer, uma solução, melhor dizendo, mas é totalmente transparente, parecendo que água. Bom, inicialmente aquela solução tem pH 6, por exemplo, então já ela é ligeiramente ácida. E aí você coloca as mesmas 2 gotinhas do ácido que você usou no caso da água pura, e você vai verificar o que acontece. Bem, o que você espera? Bom, se você na água pura pH caiu para 2, então agora nessa solução o pH vai cair aproximadamente para 2 também, até um pouco menos. Mas quando você examina o pH, vai verificar que ele praticamente não mudou. Ele ficou em 5,8. Bom, essa solução, que pela adição de um ácido, o pH não sofreu praticamente nenhuma modificação, você chama de solução tampão. Então, o que é uma solução tampão? É uma solução que mantém o pH praticamente constante quando recebe pequenas quantidades de ácido ou de base. Tampão em inglês tem o nome de buffer, mas a gente vai continuar usando o nome em português, mas é apenas porque eventualmente você vai encontrar em alguma prova, em algum vestibular, a denominação de tampão com o nome de buffer. Então, quando nós adicionamos uma pequena quantidade de ácido, o pH praticamente não mudou. Mas a pergunta então que se faz é o seguinte: o que é que tem essa solução que quando você coloca um ácido, o pH não altera, ou altera tão pouco que você até desconsidera? Ou, se você colocar uma pequena porção de base, o pH também não vai subir muito, praticamente se mantém constante. Do que é feito essa solução tampão? Muito bem, essa solução tampão é feita com a seguinte substância. Você deve ter um ácido fraco. Além disso, deve ter lá dentro também um sal do ácido fraco. Por exemplo, ácido fraco, ácido acético. O sal do ácido fraco, por exemplo, acetato de sódio. Ou você pode fazer da seguinte maneira: você pode pegar uma base fraca e um sal da base fraca. Por exemplo, base fraca, hidróxido de amônio é uma base fraca. E um sal de base fraca, cloreto de amônio. Então, a primeira coisa que você tem que saber, identificar, é como é que se prepara um tampão. O que é que tem um tampão? Tem um ácido fraco e um sal do ácido fraco. Ou uma base fraca e um sal da base fraca. Agora, a pergunta, logicamente, que deve surgir é o seguinte: mas como é que funciona essa coisa, esse tampão? Bom, então vamos examinar primeiro um tampão. Por exemplo, ácido acético é um ácido muito fraco, quer dizer que a maior parte das moléculas se encontram na forma associada, HC. Na verdade, o ácido acético tem um grau de dissociação próximo de 3%, 2,5% por aí. E agora um sal do ácido fraco. Um sal do ácido fraco seria o acetato de sódio. E todo sal, você deve saber, sofre total dissociação. Então, quais são as espécies que você vai encontrar dentro de uma solução tampão? Moléculas inteiras de ácido acético, porque apenas algumas moléculas se ionizam. Você vai encontrar íons H+ provenientes do ácido acético. Você vai encontrar íons acetato, provenientes do ácido acético e do sal, do acetato de sódio. Além dos íons sódio também, tá certo? Aí você faz o quê? Adiciona ácido clorídrico, por exemplo. Quando você adicionar ácido clorídrico, você vai estar adicionando H+. Na hora que você adicionar H+, você fala assim: ficou mais ácido. Bem, na realidade isso não vai acontecer,
Porque na hora que você coloca H+, o H+ que você adicionou reage com o acetato e vai formar a molécula inteira HC. Ou seja, o íon H+ que estaria solto se fosse apenas água, não vai ficar solto, porque tem muito acetato. Tem acetato proveniente do ácido acético e tem acetato proveniente do acetato de sódio. Então, esse H+ que acabou de entrar, ele é capturado pelo acetato e vai se transformar em molécula associada HC, de tal maneira que a acidez não vai aumentar significativamente. Mas se em vez de colocar o ácido clorídrico, você resolvesse colocar uma base, por exemplo, hidróxido de sódio. Na hora que você coloca hidróxido de sódio, você vai adicionar íons sódios e íons hidróxidos. Bem, aí então o que vai ocorrer? Na hora que você adicionar o OH-, o que vai acontecer? O H+ que está lá presente vai se combinar com o OH- e vai formar água. Muito bem, quer dizer que você vai retirar os íons H+ da solução, porque o OH- captura o H+. Mas nessa hora ocorre um deslocamento de equilíbrio, o ácido acético se dissocia e libera o H+ e repõe aquele H+ que foi retirado. De tal maneira que o pH vai ficar praticamente constante. Bom, é lógico que tudo tem um limite. Se você continuar adicionando ou mais ácido ou mais base, vai ter uma hora que esse fenômeno acaba não conseguindo se realizar, porque ou acaba o ácido acético, você tem lá ácido acético, né? Ou então acaba o acetato, porque toda vez que você coloca um H+, o acetato entra em ação, capturando o H+ que foi adicionado. E toda vez que você coloca um OH-, um H+ da própria solução é capturado para formar água. E aí o que vai acontecer? Uma nova molécula de ácido acético libera de novo H+ para repor aquele equilíbrio que foi deslocado. Bem, agora já está na hora de dar uma paradinha para dar uma organizada naquilo que nós aprendemos até o momento. Primeiro, o que é uma solução tampão ou buffer? É uma solução que mantém o pH praticamente constante, quando você adiciona mais ácido ou mais base. Beleza? Então o pH se mantém constante, ou praticamente constante. Tá ótimo. Do que ele é constituído? Ele é constituído de duas coisas. Duas substâncias dissolvidas. É um ácido fraco e um sal do ácido fraco. Ou uma base fraca e um sal da base fraca. Tudo bem? E o que acontece quando você adiciona um ácido, um H+, ele vai fazer parte de um equilíbrio. Ele é imediatamente capturado pelo ânion. Então o H+ se junta a um ânion que está em excesso dentro da solução. No exemplo dado era o ânion acetato e forma uma molécula associada. E molécula associada não altera o pH. O que altera o pH é a concentração de íons H+. Ou se você colocar uma base, os íons OH- adicionados são capturados pelos íons H+ do tampão, certo? E na hora que você retira um H+, o equilíbrio se desloca e repõe o H+ que foi retirado. Beleza? Então esse aqui é um rápido resumo do que você deve ter aprendido até o momento. Vamos ver agora como é que funciona um tampão formado por uma base fraca e o sal da base fraca. Por exemplo, hidróxido de amônio e o sal da base fraca, o cloreto de amônio. O que tem dentro dessa solução formada por estas substâncias? Primeiro, a base é fraca, certo? Hidróxido de amônio vai se dissociar em NH4+ e OH-. Mas veja bem, se a base é fraca, quer dizer que essa dissociação é mínima. Então não chega a 5%. Então a maior parte das moléculas se encontram associadas. E uma pequena parte se encontra dissociada. Vai ter um pouquinho de NH4+ e um pouquinho de OH-. E o sal, cloreto de amônio? Bom, o sal, sempre a dissociação é total. Então na hora que se dissocia, cloreto de amônio vai dar amônio separado de cloreto. Então você vai ter muito amônio e muito cloreto dentro da solução. O que é que você tem dentro desse tampão? Você tem moléculas inteiras de NH4OH, você pode dizer, são moléculas de NH3, amônia. Tudo bem, mas é a mesma coisa. Hidróxido de amônio ou amônia, NH3, significam a mesma entidade. Beleza. Você vai ter íons amônio, NH4+, porque uma parte vai sofrer dissociação. E íons OH-. Depois, do sal, você vai ter o seguinte, o sal tem dissociação completa. Então você vai ter uma grande quantidade de íons amônio provenientes do sal
e íons cloreto também. Essas são as quantidades que você tem, tá certo? Agora vem a seguinte pergunta: o que acontece se você colocar uma gotinha de ácido clorídrico aí dentro? Você está colocando H+. Na hora que você coloca H+, imediatamente o grupo OH- captura o H+, e forma um grupo associado, que é a água, né? HOH. Mas na hora que você colocou o ácido H+, o que acontece? Retirou o OH-. Na hora que retira o OH-, mais algumas moléculas de hidróxido de amônio se decompõem, sofrem ionização para repor o OH- que foi retirado. Então funciona assim. Retirou o OH-, novas moléculas da base se dissociam. Tá bom. E se você colocar um hidróxido de sódio? Então, na hora que você colocou hidróxido de sódio, você está colocando íons OH-. E aí, então, o que vai acontecer? Os íons OH- que foram colocados se combinam com amônio, NH4+, e vão se associar e formar a molécula NH4OH. Repetindo, na hora que você coloca o OH-, ele imediatamente, se for uma base, né? Ele imediatamente se combina com o íon amônio e vai formar a molécula associada, NH4OH. E se você colocar um ácido? Bem, se você colocar um ácido, H+ reage com o OH- e vai formar água. Então, o tempo todo você está fazendo o equilíbrio se deslocar para a direita ou para a esquerda. Lógico que tudo tem um limite, porque tem uma hora que acaba o ácido que está presente dentro da solução tampão, ou a base que está presente dentro da solução tampão, ou então o sal que está presente também tem um determinado limite que a sua concentração é limitada, quer dizer, tem uma hora que o tampão não funciona mais. Então, o funcionamento do tampão é para pequenas variações de ácido ou base adicionadas a essa solução. Beleza? Tá bom, então? Agora, a próxima etapa desse estudo é o seguinte: se você prepara um tampão, você já colocou um ácido fraco, tudo bem? Além disso, tem um sal do ácido fraco também, ou uma base fraca e o sal da base fraca. Então, o tampão, quando ele se forma, quando você forma o tampão, ele já tem um pH original. Então, agora é o seguinte: qual é o pH do tampão? Vamos fazer esse cálculo agora. Gente, vamos ver agora como é que se calcula o pH de uma solução tampão, tá certo? Exemplo 1 fala assim: qual o pH de uma solução tampão? Considere que esse tampão seja constituído de ácido acético 0,1 molar, 0,1 mol por litro, e de acetato de sódio 0,2 mol por litro. Então, foi dada a concentração do ácido e a concentração do sal. E agora a constante do ácido. A constante do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. O log de 2 é 0,3 e o log de 3 é 0,48. Vamos resolver, então, esse caso. Então, você tem duas substâncias, certo? O ácido acético, que é um ácido fraco, e um sal, que é o acetato de sódio. Então, o ácido fraco sofre uma ionização parcial. Então, você vai escrever assim: equilíbrio do ácido acético. Então, molécula HC em equilíbrio com H+ e AC-. Tá certo? Quanto é que você tinha inicialmente do ácido? 0,1 mol por litro, de H+ 0 e de acetato 0. Agora, quanto reagiu desse ácido? X mols por litro. Então, X vai dar X de H+ e X de acetato. E no final vai sobrar o quê? Bem, do ácido acético vai sobrar 0,1 menos X. De H+ vai sobrar X e de acetato vai sobrar X. Agora, você tem que pensar o seguinte: existe uma segunda substância aí dentro, que é o acetato de sódio. Esse acetato de sódio sofre total dissociação. Então vai dar Na+ e AC- quando houver a dissociação. Na hora que se dissolveu, já se dissocia. Então, se você tinha 0,2 mols de NaC, acetato de sódio, você vai obter 0,2 mols por litro de Na+ e 0,2 mols por litro de acetato. Então, naquele equilíbrio do ácido acético, que é o ácido fraco, quanto é que você vai ter de acetato? Você vai ter X da ionização do ácido acético e mais 0,2 do acetato que está lá presente, porque na realidade todo acetato tem que ser levado em consideração. Então é fácil de resolver. Você vai então estudar apenas o que acontece com o ácido acético, incluindo nesse equilíbrio a quantidade de acetato proveniente do sal. Então vai ficar assim: a constante de equilíbrio do ácido acético, Ka, é igual a H+ vezes AC- sobre HC.
É só substituir agora e você vai descobrir o valor de x. Então vai ficar assim. A constante 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a x, que é a concentração de H+, vezes x mais 0,2, que é a concentração de acetato, sobre 0,1 menos x. Agora a gente vai fazer algumas simplificações. Então, por exemplo, esse x lá de cima, 0,1 menos x, lá do ácido acético, a gente sabe que o ácido é fraco. Então, esse x deve ser uma pequena ionização em relação a 0,1. Então, você vai cortar fora, simplesmente joga fora o xzinho aí. E o x mais 0,2, então, a ionização é muito pequena comparado com o 0,2. Então, pode cortar fora também. Então, você tem agora a seguinte situação. A constante é 1,8 vezes 10 a menos 5, que é igual a x, vezes 0,2. 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1, sobre 0,1, ou melhor, 10 a menos 1. O que eu estou interessado é no x, certo? Então, vamos isolar o x dessa expressão. X vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, vezes. O 0,1 vai passar para o outro lado multiplicando, e o 0,2 vai passar dividindo, tá certo? Escrevendo todos esses números na forma de potência de 10, dá para cortar o 10 a menos 1 em cima e embaixo. 1,8 sobre 2 vai ser igual a 0,9. Então, x vai ser igual a 0,9 vezes 10 a menos 5. Ou, que é 9 vezes 10 a menos 6. Então, qual vai ser o pH? pH é menos log de H+. O H+ é o x. Então, vai ficar pH igual a menos log de 9 vezes 10 a menos 6. Então, no final das contas, vai ficar assim. pH igual a menos log de 9, que é igual ao log de 3 mais log de 3, que vai dar 0,48 mais 0,48, que vai ser igual a 0,96. E o log de 10 é menos 6 é menos 6. Então, vai ficar 0,96 menos 6 vai ser igual a menos 5,04. Com o sinal menos na frente, vai ficar 5,04. Vamos ver mais um exemplo? Exemplo 2. O exemplo 2 diz assim: qual o pH de uma solução tampão formada por hidróxido de amônio 0,1 molar e cloreto de amônio 0,1 molar? Dados. A constante da base do hidróxido de amônio é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, é o Kb, certo? E o log de 2 é 0,3 e o log de 3 é 0,48. Vamos resolver então? Bem, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem uma base, certo? O hidróxido de amônio é uma base fraca. Então, você vai escrever a reação de ionização do hidróxido de amônio, logicamente com a dupla seta do equilíbrio, porque já que é uma base fraca, quer dizer que apenas uma pequena porção de moléculas vai sofrer a dissociação. Então, você vai dividir em 3 momentos, o que tinha no início, o que reagiu e o que sobrou no equilíbrio. A solução inicial do hidróxido de amônio é 0,1 molar. Então, de amônio você vai ter quanto? 0, e de hidróxido vai ter 0 também. Aí, no segundo momento, ocorreu a reação. Quanto reagiu? X. Aí vai dar X de amônio e X de hidróxido. Aí, no final, no equilíbrio, sobrou o quê? 0,1 menos X de hidróxido de amônio. De amônio vai ter X e de hidróxido vai ter X. Só que você tem uma segunda substância, que é o cloreto de amônio, que é um sal. Já que ele é um sal, a dissociação é total. A dissociação é completa. Então, cloreto de amônio vai dar amônio mais cloreto, totalmente separados. Então, se você tinha 0,1 mol de cloreto de amônio, você vai obter 0,1 mol por litro, né, de amônio e também de cloreto. Então, esse amônio proveniente do sal, do cloreto de amônio, ele também vai fazer parte do equilíbrio da base, do equilíbrio do hidróxido de amônio. Tudo bem? Então, quanto é que você vai ter de amônio? Você vai ter X da ionização do hidróxido de amônio e mais 0,1 do amônio que veio do sal, do cloreto de amônio. Então, quer dizer que de amônio você vai ter X mais 0,1. Ótimo, agora você aplica a constante, a fórmula da constante de equilíbrio da base. A base que é fraca, então isso que me interessa. Então vai ficar assim, Kb, constante da base, é igual a concentração de amônio vezes a concentração de hidróxido sobre a concentração de hidróxido de amônio. Quanto que vale a constante? 1,8 vezes 10 a menos 5, que é igual. Qual é a concentração de amônio? É X mais 0,1. Vezes, qual é a concentração de hidróxido? É X. E quanto vale a concentração de hidróxido de amônio? É 0,1 menos X. Bom, a gente já olhando a constante da base, vê que é uma constante muito pequenininha, ou seja, uma pequena porção sofre a dissociação.
Então esse x de cima, x mais 0,1, você pode cortar esse x. Ele é desprezível em relação a 0,1. Embaixo você vai ter 0,1 menos x. Esse x também é desprezível em relação a 0,1 que está embaixo. Então vai poder cortar também esse x assim na tora. Ele é pequeno e você pode cortar fora. Então vai sobrar no final o seguinte. A constante da base é 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso vai ser igual 0,1 é o que sobrou do amônio, vezes a concentração X, que é o que tem de hidróxido, sobre a concentração de hidróxido de amônio, que também é 0,1. Aí vai dar para eu cortar o 0,1 com o 0,1, e no final dizer que X vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, ou você pode dizer que é 18 vezes 10 a menos 6, certo? Isso é a concentração dos íons hidróxidos. Já que a concentração de hidróxido, dá para calcular qual é o pOH. pOH menos log da concentração dos íons OH-, ou seja, pOH igual a menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5, que no final vai ser igual a pOH 4,74. Esse é o pOH. Então o pH você vai tirar de 14, que vai ser 9,26. Beleza? Finalmente a gente deve conhecer um tipo de problema onde se quer estabelecer a relação entre a concentração do sal e a concentração do ácido no tampão. Já que o sal e o ácido fazem parte do tampão, qual deve ser essa relação para um determinado pH desejado? Então, por exemplo, você tem assim uma solução de ácido acético misturado com acetato de sódio. Então você tem uma solução tampão. É bom que você se lembre que o acetato do sal vai fazer parte do equilíbrio do ácido acético. Ele vai se comportar como sendo um acetato qualquer, ou seja, não importa de onde ele é proveniente, se é proveniente do ácido acético ou do acetato de sódio. Um outro detalhe importante é que se você deseja um tampão de pH 5, o ácido fraco deve ter uma constante da ordem de 10 a menos 5. Se você quiser um tampão de pH 4, a constante de acidez deve ser por volta de 10 elevado a menos 4. Então, a escolha do tampão deve ser feita da seguinte maneira: em que pH você quer trabalhar? Então, a constante deve ser próxima desse valor do pH. Ou seja, o menos log da constante deve ser igual ao menos log do H+, aproximadamente. Bom, então agora voltando para a constante de equilíbrio, por exemplo, do ácido acético. Vai ser a concentração de H+, vezes a concentração de íons acetatos sobre a concentração de moléculas associadas HC, de ácido acético. Muito bem. Então, essa constante de equilíbrio vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de acetato. Só que praticamente todo o acetato vem do sal acetato de sódio. Então você vai colocar assim, H+, vezes a concentração do sal sobre a concentração do ácido, HAC. Tá certo? Para a gente finalizar, vamos ver o exemplo 3. O exemplo 3 tem o seguinte texto. Uma solução tampão é sempre preparada quando se deseja realizar alguma experiência em pH constante. Suponhamos então que se deseje uma solução de tampão de pH 7, com as seguintes substâncias. Então, as substâncias que eu vou usar para obter pH 7 e manter pH 7 o tempo todo serão ácido carbônico, H2SO3, cuja constante é 4,4 vezes 10 a menos 7. E o sal que eu vou usar vai ser o bicarbonato de sódio, que também é chamado de hidrogenocarbonato de sódio. Tá bom. Então, qual deve ser a proporção das concentrações do sal e do ácido para que se conseguir um tampão de pH 7? Você quer aquele pH e quanto que você deve misturar de cada um deles? Bom, vamos começar resolvendo o problema assim. O pH tem que ser 7, certo? Então, a concentração de íons H+, deverá ser 10 a menos 7 mol por litro. Tá ótimo. Agora, vamos fazer a dissociação do sal, que vamos chamar de concentração M1. Então, o bicarbonato de sódio, a primeira dissociação é Na+, e separado de HCO3. Então, se havia M1 mols por litro de bicarbonato de sódio, você vai ter M1 mols por litro de sódio e M1 mols por litro de bicarbonato. E qual é o equilíbrio do ácido carbônico? O equilíbrio do ácido carbônico, H2SO3
vai dar H+, mais HCO3. Qual é a concentração do ácido carbônico? Vamos chamar de M2. Quanto que eu tenho de H+, e de bicarbonato no início? 0 e 0. Tá ótimo. Reagiu quanto? X vai dar X e X. No equilíbrio você vai ter o quê? M2 menos X, que vai ser aproximadamente igual a M2, porque o X é muito pequeno. De H+, você vai ter X, e de HCO3, você vai ter X também. Mas acontece que você também colocou bicarbonato de sódio na concentração M1 mol por litro. Então você vai ter de bicarbonato X de bicarbonato proveniente do ácido e M1 proveniente do bicarbonato de sódio. E esse X também é pequeno em relação ao M1. Então você vai cortar. Então você leva em consideração apenas a concentração de bicarbonato proveniente do sal. Agora, como eu estou estudando o ácido carbônico, então eu vou usar a constante do ácido carbônico. Então Ka vai ser igual a H+, vezes a concentração de bicarbonato sobre a concentração de ácido carbônico. O Ka é 4,4 vezes 10 a menos 7. H+, eu quero que seja 10 a menos 7. Já disse para vocês, o pH tem que ser 7. Então, a concentração de bicarbonato é M1 e a concentração de ácido carbônico é M2. Beleza? Aí você vai cortar o 10 a menos 7 antes e depois, e no final você vai chegar à seguinte conclusão. 4,4 é igual a M1 sobre M2. M1 é a concentração do sal e M2 é a concentração do ácido. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, quer dizer que a concentração do sal deve ser igual a 4,4 vezes a concentração do ácido. Beleza? Esse é um exercício muito importante. Agora, gente, é fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho!